Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Cassiano. Eu e o tio Patinhas, não, lá de cá. Hoje vamos falar sobre um roadmap bem bacana de como você pode passar na gringa, em qualquer Big Tech. Foi pedido lá no Instagram, se você não me segue aí no Insta, o link tá aqui na descrição. Então, bom, eu vou direto pro assunto, inclusive eu tava doente. Se você me acompanha no Insta, você viu lá que eu tava fodido da garganta. Antes de mais nada, o que acontece, até pra me dar um pouco de moral, não sei, queria dizer que eu já trabalho na gringa, já tem uns 2, 3 anos, eu já passei em processo de Big Tech, eu já passei em processo da Amazon, do Uber, do PayPal, enfim, já trabalhei na Epic, prestando serviço para Epic Games do Fortnite, e várias outras coisas aí. Então, eu só tô querendo dar um pouquinho de base pra também. Eu sei que tem muito maluco por aí na internet que fala um monte de merda e nunca fez nada. Então, só pra pelo menos te dar um pouquinho de base do que eu fiz, do que eu faço, onde é que eu trabalho, pra você saber que quem tá fazendo esse vídeo pelo menos tem ideia do que tá falando, tá bom? Dito isso, eu só queria dizer outra coisa também antes de começar. O processo de todas essas Big Techs, independente se você vai ser um contractor ou se você vai ser um funcionário, né? O contractor é um prestador de serviço. Aqui do Brasil você vai trabalhar como um prestador de serviço. É muito parecido, alguns mais difíceis do que outros, mas a ideia é sempre a mesma. Então, se você passa numa Amazon da vida, você passa em todas as outras. O processo é muito parecido, podem cair tópicos diferentes, mas se você passa em uma Big Tech, muito provavelmente você consegue passar em todas as outras. É basicamente como estudar para um concurso público. Eu não sou nenhum gênio, não tem nada de especial. Eu só estudo bastante e sei qual que é o caminho, porque eu já trilhei esse caminho e eu vou passar para vocês hoje, para quem tiver afim, tiver interesse, beleza? Todas essas Big Techs cobram muito algoritmo, lógica e estrutura de dados, que é uma tecla que eu bato todo vídeo que eu faço aqui, basicamente. Isso é o que de fato importa para essas empresas, a sua capacidade de resolver problemas. Então, o roadmap que vai estar aqui é um roadmap de algoritmos, lógica e estrutura de dados. Se você zerar esse roadmap, eu não tenho a menor sombra de dúvida que para qualquer empresa do mundo que você aplicar, para qualquer FANG, ou como diria o Lucas Montano, para qualquer manga que você aplicar, você vai passar, beleza? Vamos lá. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Show. Então, olha só. Esse roadmap, primeiro de tudo, Big O, que a gente chama de análise assintótica, tá bom? O que é Big O, análise assintótica? É a capacidade de você quantificar a performance do seu algoritmo, tá bom? E aí é uma forma diferente, você não quantifica em milissegundos, tá? Existe uma coisa que se chama complexidade de tempo, que mede o tempo que o seu algoritmo demora para ser executado, e complexidade de espaço, que mede quanto espaço em memória o seu algoritmo demora para ser executado. Isso aqui não é medido em milissegundos, existe uma notação específica para isso, que eu vou trazer um vídeo sobre Big O. Na verdade, eu pretendo trazer vídeos sobre todos esses temas aqui, depois eu vou falar sobre isso. Mas assim, eu acho que a primeira coisa que você precisa aprender é Big O, também conhecido como análise assintótica, beleza? Deixa eu voltar a câmera para mim para te dizer uma outra coisa, tá? Todos os problemas de algoritmo, eles se encaixam em alguma categoria. Você vai aplicar alguma técnica. O que difere se você vai passar ou não em uma entrevista onde o peso de algoritmo e estrutura de dados é maior, é a quantidade de técnicas que você consegue aplicar e o seu conhecimento em relação às estruturas de dados, que não são muitas, tá? Então, pensa que, basicamente, você aprendendo, seguindo esse roadmap, você vai ter mais ferramentas. Sei lá, você vai ter uma chave de fenda, um martelo, uma furadeira. Então, você consegue construir coisas com mais facilidade, com mais eficiência, porque você tem mais conhecimento, você tem mais ferramentas. Então, esse roadmap é para te dar as ferramentas que você vai colocar aí na sua cachola, para quando for feita a entrevista, o cara te perguntar questão XPTO, você vai saber, essa questão é sobre isso, a gente vai usar isso aqui, eu sei fazer assim, assim, assado, beleza? De volta pra cá. Primeira coisa que eu acho importante você aprender depois que você
Óbvio, aqui eu estou partindo do pressuposto que você já tem um conhecimento básico de lógica de programação, que você sabe usar if, que você sabe o que é um vetor, tá bom? Se você não sabe nada, aí você tem que voltar uma casinha antes, esse vídeo não é para você. Você tem que, pelo menos, entender de programação, beleza? Segundo passo, vamos para os arrays, vetores, tá? Muitíssimo importante para você aprender. Aqui ainda é uma estrutura de dados. Depois a gente vai para a parte de maps e hashing, tá? É uma estrutura muito importante, extremamente importante você dominar e saber quando usar, porque se você souber usar um hash map, você consegue diminuir absurdamente a sua complexidade de tempo. Todas essas ferramentas que a gente usa, estrutura de dados, técnicas que a gente usa, todas elas visam diminuir a complexidade de tempo e ou de espaço do seu algoritmo. Tudo que você vai fazer sempre tem que convergir para isso aqui consegue diminuir a minha complexidade de tempo, e é por isso que eu te digo que você estudar análise assintótica tem que ser a sua primeira coisa para você entender o porquê que você está usando cada estrutura, cada técnica e como isso consegue tornar o seu algoritmo mais eficiente, beleza? Depois que você aprender aí o básico de hashing map, aqui vem a primeira técnica. Existe uma técnica chamada two pointers, 2 ponteiros, que é uma técnica bem interessante. Não vou adentrar muito aqui. Como você tem esse roadmap, você pode dar uma pesquisadinha na internet. É uma técnica que visa... Existem muitos algoritmos que você pode resolver com essa técnica e é extremamente provável que na sua entrevista caia algum. Inclusive, acho que eu já resolvi algum desafio aqui no canal com essa técnica. Depois a gente vai para a stack, que a gente chama de pilhas, né? Faz parte do array, tá bom? Da parte de array, vetores, né? É uma estrutura de é uma estrutura de dados, né? Um stack é um array, né? Então fica ali no meio termo entre uma estrutura de dados e uma técnica, né? Depois a gente vai para binary search, busca binária. Extremamente importante você dominar isso aqui e extremamente importante você conhecer o conceito, o core mesmo grosso disso aqui, porque muita gente decora o algoritmo de busca binária para fazer um array com número, mas a capacidade que você tem que ter de aplicar o conhecimento que você tem durante a entrevista é muito importante. Então, existem observações chaves que você faz em questão, que você sabe que você vai usar a busca binária, e muitas vezes a busca binária é o caminho para você deixar o seu algoritmo mais rápido. Então é extremamente importante você dominar e entender busca binária, não só você fazer aquele pega o array que está ordenado, vai para um lado, vai para o outro. Existe muito mais coisa por trás disso aqui. Você pode usar a busca binária para fazer busca em string, em várias coisas, e isso aqui é extremamente importante. Isso aqui é base para muita coisa importante em algoritmos, tá? Depois nós vamos para outra técnica, slide window, uma técnica que você aplica em vetores, uma técnica muito interessante, que geralmente é pedida, tá? Depois a gente vai para um quicksort, que é um algoritmo específico de ordenação. Existem diversos outros algoritmos, mas é sempre bom você ter um algoritmo de ordenação na sua manga, se for preciso. Então, o quicksort ele é um dos mais eficientes e ele não é tão complexo assim. Então, isso aqui é um algoritmo que é muito interessante você ter na sua caixinha de ferramentas. Depois a gente vai subir aqui para recursão. Então, isso é um tópico, né? E você precisa entender como funciona a recursão, tá bom? É extremamente importante para os itens que vêm a seguir. E aí a gente vem com uma lista ligada, bem interessante também, muito... Se você trabalha com Java, por exemplo, muita coisa que você pensa que é um array, na verdade, é uma lista ligada por trás dos panos, que está abstraída para você. Acho que em quase todas as linguagens, na verdade, JavaScript também, um array, existe uma possibilidade de ser uma lista ligada também, tá? Aqui eu dupliquei. Enfim. Lista ligada, depois eu arrumo isso aqui. Depois a gente tem a lista duplamente encadeada, né? Basicamente a diferença é que a lista ligada só vai, a lista duplamente encadeada vai e volta, né? Então é bacana você aprender, vão ter muitas questões. Deck,
que também ela é uma lista duplamente encadeada, duplamente ligada, mas ela tem um componente dela muito interessante que pode te ajudar a resolver diversos problemas, tá bom? Depois nós vamos para as temidas árvores. Cara, muita questão de árvore cai, é muito comum. Você precisa dominar árvores, entender os algoritmos básicos de busca em profundidade, busca em largura. Tem vários algoritmos de árvore aqui no canal, te ensinando a trabalhar um pouco com árvores. E isso aqui é base para muita coisa que a gente já está entrando em uma parte um pouquinho mais complexa. É bem vital que você domine a árvore, tá bom? Depois existe uma coisa chamada Trice, que é uma estrutura é uma árvore, mas ela é uma estrutura específica baseada em árvore que serve para propósito bem específico, principalmente para encontrar palavras e tal. Não é tão provável que caia assim, mas acho que é interessante você ter no seu roadmap. Depois nós vamos para backtracking, tá? E isso aqui se mistura um pouco com árvore, a parte de recursão, mas existem algoritmos específicos que precisam usar backtracking. Backtracking, depois que você conhecer um pouco mais de recursão, vai fazer mais sentido para você, mas são basicamente algoritmos que se resolvem no desempilhamento de chamadas recursivas. E se você dominar isso aqui, você vai ter bastante poder, não sei qual palavra usar, mas você vai ter bastante... Vai ser uma ferramenta bem interessante para você usar. Depois disso, nós vamos para a heap, tá? Que é uma lista de... uma fila de prioridade extremamente bacana, extremamente importante. Te ajuda a resolver muitos problemas, tá? No LeetCode eu já resolvi vários que precisavam usar heap, tá bom? Intervalos. É importante você aprender a trabalhar com intervalos. Por exemplo, se uma coisa está... A gente chama de overlap em inglês, e aí acho que sobrescrevendo, uma coisa está por cima da outra, sabe? Se tem um intervalo que está passando por cima do outro. Isso aqui é bem interessante para você aprender. Depois eu sugiro que você vá para grafo. E aí a coisa aqui começa a ficar bem gostosinha. Grafo é uma estrutura de dados, beleza? E, cara, base para muita coisa, tá? Base para muita coisa mesmo. Muita coisa legal se faz com grafo. Na vida real a gente usa pouco, mas quando você for fazer um teste de Big Tech, a chance de te cobrarem grafo é enorme, tá bom? Aqui eu deixei 2 algoritmos específicos na manga. O primeiro algoritmo de Dijkstra, o segundo algoritmo de A estrela. Os dois são algoritmos de menor caminho. É sempre bom você ter um dos 2 algoritmos na sua manga, que é, por exemplo, o Waze provavelmente não usa o algoritmo de Dijkstra, mas para você ter uma ideia, por exemplo, o Waze ele usa grafo, a estrutura de dados que tem por trás de todo o mapa são grafos, porque são pontos que se conectam, ruas que se conectam, né? Você pode enxergar aquilo como grafos. E quando você fala que você quer ir da sua casa para o shopping, o Waze ou o Google Maps, enfim, que você usa, ele vai calcular o menor caminho, né? E existem algoritmos específicos que otimizam esse cálculo de melhor caminho, e é bem provável que é possível que isso caia, mas grafo é fundamental que você saiba. Depois, aqui a gente já está indo para coisa grande. Aqui você já vai estar o bichão mesmo, tá? A gente vai para programação dinâmica, Dynamic Programming, extremamente importante, super importante você dominar Dynamic Programming. Isso aqui tem a capacidade de diminuir a complexidade de tempo do seu algoritmo de uma maneira absurda. Eu fiz... aqui no meu canal tem um vídeo de Fibonacci. Um Fibonacci com implementação comum e Fibonacci com implementação de DP, de Dynamic Programming. E a velocidade que você consegue alcançar é absurda. Beleza? Depois nós vamos para o algoritmo de Kadani. É um algoritmo específico que resolve problemas específicos. Acho interessante você ter, mas não é tipo super maravilhoso. Algoritmos gulosos também. Existem algumas categorias de problemas que você realmente precisa... Quando a gente fala guloso, é que você precisa realmente pegar geralmente os maiores valores. Existem alguns subsets de problema que você quase que vai para força bruta, e o algoritmo guloso
Ele tenta diminuir isso, mas ele é um tipo de algoritmo que sempre vai buscar o maior valor, a maior referência de alguma coisa que você está aplicando, por isso que chama de algoritmo guloso, né? E algumas vezes você vai conseguir aplicar, vai funcionar, outras vezes não vai. Não é super requisitado assim, mas pode ser que caia. Depois aqui a gente já vai mais para o final, manipulação de bit. Não é tão comum que caia, mas é interessante você ter pelo menos o básico de manipulação de bit no seu arsenal. E aí alguns extras aqui, acho que algumas técnicas de matemática e geometria é importante você ter, tá bom? Mas isso fica pro final, é um extra. E deixei aqui um algoritmo específico, chama Tortoise Hare, da Tartaruga e da Lebre. É um algoritmo que existem alguns subsets de problema que se resolvem com esse algoritmo. Eu odeio quando alguém pergunta esse tipo de problema, porque é uma solução específica. Eu não gosto disso, mas às vezes acontece. Já tem acho que tem um algoritmo, tem um vídeo sobre isso no meu canal, de um desafio. Inclusive tem um vídeo super famoso de um dev gringo, eu esqueci o nome, acho que é o Joomla, que é super, super famoso. Acho que se programação fosse um anime, que ele resolve um problema com esse algoritmo aqui do Tortoise Hare. Eu acho um saco esse tipo de coisa, mas eventualmente pode acontecer e você pode deixar ali no seu arsenal também, mas não é extremamente importante, tá bom? Esses são todos os tópicos que eu acho que valem a pena. Se você souber tudo isso aqui, você passa em qualquer lugar. Você não precisa saber tudo isso aqui. Quanto mais coisa você souber, mais fácil e mais confiante você vai estar para sua entrevista, beleza? Cassiano, onde você me sugere estudar, praticar? LeetCode, tá? E aí eu preciso dizer que se você souber inglês, tá? Eu te recomendo este camarada aqui, o NicheCode. Esse foi um cara que eu me inspirei muito e ele tem um roadmap também que é extremamente parecido com o que eu montei, só que ele montou de uma forma diferente aqui, porque assim, não tem mistério, tá? O caminho é praticamente o mesmo. Não tem pílula mágica. A gente pode organizar as coisas de uma forma um pouco diferente, mas basicamente a ideia, o passo a passo, existe um caminho lógico por trás disso. Então, esse é um canal, uma plataforma que eu gosto muito. Se você souber inglês, tá bom? Super indico você ver os vídeos dele e você... dentro aqui dele tem algumas questões, tá vendo? Eu já até brinquei com algumas coisinhas aqui, dividido por tópico. E também, deixa eu trazer pra cá, se você chegou até aqui, muito obrigado. Baseado nessa plataforma do NicheCode, que eu gosto muito, acho muito bacana, eu estou pretendendo fazer algo muito parecido e pegar os meus vídeos e trazer nesse formato. Eu estou trabalhando num site que tem mais ou menos essa mesma ideia do NicheCode, tá? Só que vai ser completamente português para a galera que está aqui do Brasil. Que, assim, por mais que você saiba inglês, você estudar na sua língua nativa é mais fácil, né? Então... Em algum momento eu vou trazer algum vídeo sobre isso. Então, os vídeos que estão no meu canal eu vou organizar dentro dessa plataforma, dentro desses tópicos, para você poder estudar e ter esses vídeos em português. Esses vídeos vão ser gratuitos, tá bom? Mas enquanto isso, tem muitos vídeos aí no meu canal, tem pelo menos uns 25 vídeos de algoritmo. Mas se você quiser uma plataforma um pouco mais organizada, você tem a do NicheCode, que é um gringo muito foda, muito bom, tá bom? E a plataforma que é para você estudar é o LeetCode com L de lápis. Beleza? Então é isso, espero que eu tenha te ajudado, espero que eu possa ter contribuído para a sua vida de alguma maneira. Se você um dia passar em uma Big Tech e você tiver usado isso aqui, me dá um alô no Instagram, em algum lugar, para pelo menos eu saber que eu impactei a sua vida de alguma forma. Eu vou ficar muito feliz se um dia eu descobrir que alguém passou em uma Big Tech, passou em uma gringa por causa desse roadmap ou por conta dos vídeos que eu faço. Esse dia vai me deixar bastante feliz. Mas é isso, tá bom? Se você chegou até aqui, não esquece daquele like, Instagram, sininho, sei lá, faz um sinal de fumaça aí pro YouTube me notar, tá bom? Valeu, gente. Falou!